Olá, boa noite. Boa noite. O Fantástico reuniu imagens exclusivas de vários ângulos para... Olá, boa noite. Boa noite. O Fantástico reuniu imagens exclusivas de vários ângulos para reconstituir a mega operação contra o Comando Vermelho na última terça-feira. Foram 121 mortos em 18 horas de conflito. Um dia de pânico na segunda maior cidade do país. Pode ir, vai! Sem esculacho, então, sem esculacho, o bagulho é papo de homem. O Rio de Janeiro acordou na mira do fuzil. 28 de outubro de 2025, terça-feira. Muita viatura, vai entrar aí, ó. Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. 280 mil pessoas vivem ali. A área reúne 26 comunidades. Céu encoberto pelas chamas de pelo menos 15 barricadas. Ó, barricada pegando fogo lá no fundo. Ó. Ainda era de madrugada quando mais de 2.500 policiais civis e militares chegaram à região. Agora que chegaram. Não dá para enxergar nada, nada filmado. Nessas imagens exclusivas feitas pela inteligência da polícia, a que o Fantástico teve acesso, é possível ver que os bandidos estavam fortemente armados, esperando os agentes no alto do morro. Conforme a polícia avança, o tiroteio se intensifica. Muito tiro aqui agora, muito tiro, muito. Essas são imagens inéditas. Aqui os bandidos se reúnem bem no alto do morro. Quase todos vestem roupas pretas ou camufladas. E à medida que o tiroteio avança, eles correm para se esconder no topo da mata da Serra da Misericórdia. Enquanto os bandidos fogem, a polícia avança por várias entradas dos complexos. Equipes do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, entraram pelo Complexo do Alemão e fizeram uma barreira na mata que dá acesso ao Complexo da Penha. O Batalhão de Choque entrou pela Vila Cruzeiro, uma das favelas do Complexo da Penha. E do outro lado, entraram os agentes da Polícia Civil. Isso aqui é um inferno. Juntos com esses agentes estavam Marcelo e Jadson. Eles são repórteres cinematográficos independentes que se especializaram na cobertura de operações policiais no Rio de Janeiro. Que horas você chegou lá na terça-feira? Por volta de 4h30 da manhã. Como é que você fez? Você entrou com a polícia? Entrei com um grupo de policiais, que eram muitos policiais. Os dois fazem isso há 2 décadas. A polícia ia progredindo e tiro de tudo que é lado. Eu nunca vi tanto tiro na minha vida. Foi uma cena de guerra. Eu nunca peguei, entendeu? Uma cena dessa, olha que eu tô acostumado com operações policiais, com guerra mesmo ali, eu vi o negócio estranho para mim e para os policiais. Jadson acompanhou um dos momentos mais dramáticos da operação, quando os policiais civis tentavam resgatar um colega, o delegado Bernardo Leal, baleado na perna. Tentando resgatar o delegado. Tá baleado. Tem que derrubar essa porra desse muro, dá porrada nele. Desespero dos policiais. Resgatar o delegado. Para socorrer o delegado, os policiais quebraram a parede de uma casa, já que era impossível sair do beco onde estavam. Nessas imagens, Jadson aparece registrando o socorro. Quando conseguiu
tirar o delegado, eles tiveram que improvisar um pedaço de madeira, amarraram tipo um tifóia, que eles dão nome, na perna, para poder tentar amenizar, entendeu, o ferimento. E mesmo assim, os tiros não paravam, continuavam os tiros no meio do resgate ainda. Os agentes colocam Bernardo nas costas e descem com ele. Usam uma moto para transportá-lo e descem em busca de socorro. Quando a moto chega até a parte mais baixa da favela, o Marcelo acompanha. Vai! Aí depois veio o outro policial, o Máscara. Máscara era o apelido do policial Marcos Vinícius Carvalho, baleado na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos. Enquanto isso, do outro lado, no alto do Complexo da Penha, o drone da polícia registra mais um confronto. Um grupo de 6 policiais chega ao início da mata. Eles vão se aproximando e, de repente, parecem se deparar com um grupo de bandidos e são atacados com dezenas de tiros. 2 policiais caem no chão, rolam para se proteger. Um deles é ferido na mão, o outro na barriga. E ele chama reforço por telefone. Os 2 se arrastam, tentando sair da linha de tiro. Um outro agente chega para socorrer um dos colegas. O nome dele é Rodrigo Cabral. Segundos depois de entrar na mata, eles são atacados novamente. E Rodrigo é baleado na cabeça. Ele fica caído e só é resgatado quando policiais do BOPE conseguem chegar rastejando até o corpo. O resgate é difícil, porque muito perto da equipe, bandidos estavam escondidos e atacando os policiais. Rodrigo morreu na hora. Já passava das 2 da tarde, quando a equipe de policiais, que Jadson acompanhava, chegou a uma casa onde um grupo de criminosos estava escondido. Os policiais do choque descobriram que eles estavam ali escondidos e negociaram para se entregar. Eles não queriam se entregar. Tem imprensa aqui, a imprensa tá aqui, federal. Vem na moral, filhão. Bora aí, na moral, hein? Na moral. Sem esculacho, filho. A imprensa tá aqui, irmão. Chega aí a câmera. Ô, câmera aí, ó. Câmera aí, ó. Eu fui lá e conversei um pouco com eles. Irmão, sou jornalista, eu tô aqui, eu vou registrar tudo, pode se entregar. Aí eles... Sim, que eles se entregaram, entendeu? Eles começaram a sair de um a um, eles se entregaram ali. Nós vai descer quase, rapaziada, um atrás do outro. Tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, nós vai descer aqui devagar, hein? Sem esculacho, calma. Vai sair geral, bagulho é tranquilidade. Bagulho é tranquilidade, mano, sem esculacho. Sem esculacho. Calma, tranquilo, pera. Nessa casa, segundo a polícia, foram presos 26 criminosos e encontrados 19 fuzis. Na descida, marcas do confronto por todos os lados. Destruição, casas metralhadas, janela quebrada, policiais chorando. No meio da tarde, Jadson e Marcelo deixaram a região com as equipes que eles acompanhavam. Você não tem medo? Não, eu já tô tão acostumado. Eu só subo quando tem policiais. Sozinho não tem condição de subir. Aí, meu filho, depois tá tudo bem aqui. Eu tô na Penha. Tô na Penha, mas tá tudo bem aqui. Tô gravando aqui. Meu filho ligando. Eu boto na localização em tempo real. Naquele dia, os 2 seguiram para o Hospital Getúlio Vargas, para onde feridos e mortos estavam sendo levados. Feridos de guerra. Toda hora chegava baleado, famílias chorando. Enquanto isso, o conflito continuava na mata, no alto do complexo, na Serra da Misericórdia. Foi lá o confronto mais violento da operação. A polícia conseguiu cercar os bandidos e foi ali o maior número de mortes. A reação do tráfico por causa da operação foi para as ruas do Rio. Bora pra jogar tudo na rua, mano. É isso, vambora. Joga tudo, fecha tudo. Criminosos bloquearam diversas vias. Na Zona Norte... Aí, ó, atravessou o ônibus aí na pista. Zona Oeste, Centro... Olha lá, atravessaram um ônibus aqui, tudo fechado.
As principais vias expressas do Rio: Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela. Na Baixada Fluminense e BR-101, região metropolitana. Fecharam a BR também, hein? Fecharam a BR, hein? O Rio parou. E a população tentou chegar o quanto antes em casa. Os transportes públicos ficaram lotados e milhares de pessoas voltaram para casa a pé. Nos complexos, a operação continuava e o tiroteio também. Tá muito perigoso, tem muito tenso. Muito tiro, sabe? Desde de manhã, tô presa dentro de casa, porque tava saindo muito tiro. Foram cerca de 18 horas de operação que entrou pela noite. A última imagem, feita por um morador, mostra 2 blindados deixando a favela por volta de 10 da noite. Até aquele momento, a contagem oficial era de 64 mortos. Quando a polícia deixa a favela, moradores vão para as ruas e sobem até a mata à procura de parentes. Sai pra rua, morador! Mas o que aconteceu ali só seria visto no dia seguinte. Eu não tô aguentando isso aqui mais, não. Na manhã da quarta-feira, os moradores se reuniram nessa região do Complexo da Penha, a Praça São Lucas. Eles trouxeram para cá, aqui para essa rua, dezenas de corpos que eles encontraram na mata durante a madrugada. E a cena marca para sempre a história do Rio de Janeiro. 29 de outubro de 2025, quarta-feira. Corpos enfileirados no chão. 57 foram tirados da mata pelos próprios moradores. Moro aqui já há 58 anos. Aqui dentro nunca vi isso. E vai ser difícil esquecer. Essa cena aqui, para mim, foi trágica. É muita gente de vários países, muitos jornalistas de vários lugares. E esses corpos todos estirados aqui nessa rua, na praça principal aqui na Vila Cruzeiro. Foi você que teve que pegar o corpo do seu filho lá em cima? Sim, fui lá pra cima, pro mato. Eu só fui achar o corpo do meu filho 1h da manhã. Eu não criei meu filho pra ser bandido. Como mãe, eu acreditava que uma hora ele ia viver algo diferente, que ele ia despertar pra sair disso. Porque a gente sabe, infelizmente, que o caminho do crime ou é a morte ou é a cadeia. As ministras dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, foram até o local. Elas ouviram moradores que disseram que alguns corpos tinham sinais de tortura. Alguns teriam marcas de mutilações e um corpo foi encontrado decapitado. A gente tem uma demanda da comunidade de se estabelecer perícias que sejam independentes, autônomas. O nosso Conselho Nacional dos Direitos Humanos já nos comunicou sobre isso e a gente está trabalhando para que isso se efetive. Tudo leva a crer, na verdade, é uma tática do crime organizado, fazer lesões, cometer lesões nesses corpos, justamente para incriminar os policiais. Todas as perícias estão sendo acompanhadas diretamente pelo Ministério Público e a gente não tem nada a esconder. No total, 121 pessoas foram mortas. Dos 117 suspeitos, 115 já foram identificados. Desses, 88 tinham anotações criminais. 62 eram de outros estados. Entre os mortos, 4 policiais, 2 civis e 2 militares. O inspetor Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos. Os sargentos da tropa da elite da Polícia Militar, Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Éber Carvalho da Fonseca, de 39 anos. E o agente Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, que tinha apenas 40 dias de formado. O policial, com esse tempo de corporação, ele está preparado para ser colocado numa situação como essa? Esse policial, ele estava numa situação de cerco, mas a situação, no momento, se agravou muito. E ele foi, no seu espírito de vocação de policial, no sentido de ajudar os seus outros colegas,
que estavam numa situação crítica. Outros 15 policiais foram feridos. 3 estão em estado gravíssimo. Entre eles, o delegado adjunto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Bernardo Leal, que mostramos sendo resgatado. Ele teve parte da perna amputada. 4 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Um homem em situação de rua e um outro que estava em um ferro velho estão internados. Uma mulher foi ferida dentro de uma academia num bairro próximo e já recebeu alta. O mototáxi João Paulo contou que foi baleado no pé enquanto trabalhava. Eu estava trabalhando, aí eles pegaram, começaram a dar um montão de tiro, que acho que me confundiram com alguma coisa. A polícia prendeu 113 pessoas. Entre elas, Tiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, apontado pela polícia como um dos chefes do Comando Vermelho na região. E Nicolas Fernandes Soares. Segundo as investigações, ele é um dos operadores financeiros da facção. Mas o homem mais procurado e que era o foco maior da operação não foi encontrado, o Doca, que, segundo investigações, é o chefe do Comando Vermelho no Complexo da Penha. Várias lideranças daqui do Rio de Janeiro e de outros estados foram presas ou neutralizadas nessa operação. Lideranças do estado do Pará, Manaus, Bahia, Espírito Santo, enfim, vários outros estados e daqui do Rio de Janeiro também. O fato de a liderança principal não ter sido presa, isso não tira o caráter importante da investigação que foi feita. Entre os presos, 42 são de outros estados, principalmente estados da região Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 10 adolescentes foram apreendidos, além de 118 armas, sendo 93 fuzis, 14 artefatos explosivos e toneladas de drogas. Em entrevista para o Fantástico, o governador Cláudio Castro aprovou o resultado da operação. Operação necessária. Operação necessária para combater a criminalidade, para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Ela foi essencialmente necessária. Mais de 100 corpos na mata. Significa que a polícia cometeu excessos? 113 presos. Se renderam, estão presos, vão responder o devido processo legal. Quem quis ir para a mata, quem quis enfrentar, encontrou de frente as duas forças mais bem preparadas do Brasil, o BOPE e a CORE. O ministro da Justiça veio ao Rio para se reunir com autoridades do Estado. Ricardo Lewandowski e o governador Cláudio Castro anunciaram a criação do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado. O objetivo é compartilhar informações e promover ações integradas entre as forças de segurança. Nós vamos conjugar as forças federais com as forças estaduais para resolvermos rapidamente, celeremente, os problemas com os quais nós nos deparamos para a solução desta crise. Na quinta-feira, Cláudio Castro se reuniu com outros 5 governadores para definir estratégias de combate ao crime organizado e cooperação entre os estados. E na sexta, o governo federal enviou ao Congresso o projeto que endurece as penas de integrantes de organizações criminosas. Certamente haverá outras operações policiais, porque sem que a polícia entre num primeiro momento, todos os outros segmentos do Estado ficam inviabilizados de cumprirem o seu papel. Dezenas de famílias choraram seus mortos nessa semana cinza no Rio de Janeiro. Eu não apoiava a vida que meu filho levava, só que ele era meu filho. Infelizmente abala todo mundo, né? Dá aquele desânimo, mas temos que continuar. Foi uma pancada no coração da gente. Eu até não dá vontade de chorar ainda, porque é muito difícil. Meu filho era todo sorriso, meu filho era feliz, meu filho era amigo de todos eles que estão aqui. A sensação que fica é que ele cumpriu o dever dele também, né? Deixou um legado, ele morreu em função de defender a população do bem. Pedindo a Deus que tenha piedade de todo o povo brasileiro.
Agora a gente traz cenas do combate pelo ponto de vista dos policiais na linha de frente. São vídeos inéditos das câmeras corporais no local onde aconteceu o confronto mais intenso. Os registros mostram o fogo cruzado, táticas de guerra e o resgate a 2 policiais feridos. Tudo parece saído de um filme de guerra. Você vai ver a operação contra o Comando Vermelho aqui no Rio do ponto de vista dos policiais. Imagens feitas por drones e por câmeras corporais instaladas no uniforme de agentes. Material selecionado e cedido pelo governo do estado. São cenas impactantes, registros das quase 18 horas de combate. Na mata, policiais ficam entrincheirados. Se arrastam pelo chão no cerco aos bandidos que estão escondidos perto das árvores. Entre as estratégias da ação, o uso de bombas de gás lacrimogênio. Do alto, a gente vê a fumaça se dissipando. E em meio ao fogo cruzado, escolhem um momento para revidar. Não tô vendo ninguém, não. Calma, só observa. O governo diz que parte das gravações foi perdida. De acordo com o comando da Polícia Militar, algumas câmeras ficaram sem bateria por causa do longo tempo da operação e pararam de gravar. Essas câmeras estão sendo disponibilizadas para os órgãos de controle para que a gente possa ter toda a transparência necessária. Nos vídeos há flagrantes de decisões tomadas às pressas. Vidas estavam em jogo e dificuldades são resolvidas em grupo, como a retirada de um policial ferido. Irmão, já tem um plano de distração para ele? Não. Vamos criar um plano de distração agora. Vamos manter a calma. O blindado não sobe aqui. A gente vai ter que descer com ele. 1, 2, 3, levanta. Na maca improvisada está o cabo Oliveira, do BOP. Vambora, dá um gás. Em cerca de 4 minutos, chegam ao carro blindado. Levanta mais. À esquerda, pra esquerda. O cabo Oliveira levou um tiro na coxa esquerda e está internado aqui no hospital da PN. Mas essa história não termina aí. Um dos policiais que participaram do resgate também acabou baleado pouco tempo depois. O sargento do BOP, Cleiton Serafim Gonçalves, foi um dos 4 policiais mortos durante a operação. Ele aparece em destaque nessa imagem. Os vídeos também registram ataques e contra-ataques que parecem não ter fim. Eles estão aqui, pô. Zona, estão aqui, pô. O policial corre, se abriga atrás de um carro e segue atirando. Percebe que um colega foi ferido. Me ajuda, mãozão. Calma. Vai olhando aqui, p***. Santana. Me ajuda, cara. Calma. Tá ferrado também. Vai, virilha! O policial atingido é o sargento Valner Luiz Santana, do Batalhão de Ação com Cães. O perigo é constante. A equipe arrisca a própria vida no socorro. O tempo é crucial para que o resgate seja bem sucedido. Bota o kit dele na esquerda, então. Bota na virilha na esquerda. Ó, foi isso que pegou na gente. Pá. Foi pistola, pô. Tudo estava sendo monitorado em tempo real pelo centro de controle. Companheiro, você não escuta aí? Não escuta, comandante. Como é que é? São 3 disparos? Isso, 3 disparos. Um na pelvis, um atrás do joelho ali, pela panturrilha, e um de raspão no pé. Entendi. Entendeu? Ó, acabei de falar com o Coronel Luciano aí, tá? Blindado tá a caminho, a equipe do BOP também junto, tá todo mundo indo aí no resgate de vocês aí. Estamos observando vocês aí, não estão sozinhos não. Tá ok. Para transportar o sargento Santana, o grupo usa uma lona que estava em uma obra. Vamos colocar logo ele nessa marca aí logo.
quase 40 minutos depois que foi baleado, o sargento Santana começa finalmente a ser levado para o atendimento médico. A gente vai sair! Vambora! Deixa o fuzil aí. Outra pessoa carrega o fuzil. Enquanto era atendido pelos médicos, mais um momento de tensão. Estão aqui, Estão aqui em cima. Estão em cima aqui, ó. Bota essa errada nessa escada aí, ó. Não. Eu mandei localização, nosso delegado tá chegando. Aguenta firme, colega. Aguenta firme, hein. Todo o resgate levou pouco mais de 1 hora. O sargento Santana também foi trazido aqui para o hospital da Polícia Militar, onde foi operado. O estado de saúde dele é considerado estável. O sargento ainda está com uma bala alojada na perna e vai precisar de mais uma cirurgia. As câmeras corporais nos colocaram dentro dos confrontos e registraram a agonia de estar nesta guerra que tem consequências para todos os moradores do Rio de Janeiro. Terça-feira, início da manhã. Essas são novas imagens exclusivas. Um dos momentos mais tensos da mega operação. É a Core. Mas é a Core. Agentes da CORE, a tropa de elite da Polícia Civil, enfrentam traficantes que tentam escapar pela área de mata. – 62 segundos de uma troca ininterrupta de tiros. Um dos momentos mais tensos desse confronto ocorreu na Serra da Misericórdia. O Fantástico teve acesso a áudios e vídeos exclusivos que revelam como o tráfico utiliza a extensa região de mata como uma espécie de fortaleza do crime. A repórter Lília Teles percorreu o cenário do tiroteio e mostra o que ficou depois da batalha. No alto dessas montanhas, bandidos preparados e atentos. Tem bala, filhão. Blindado não sobe não, filhão. Você vê. Com roupas camufladas, criminosos estavam de tocaia, vigiando a movimentação policial na parte baixa do morro. Olha aí, cadê o blindado, mano? Não sobe, filho, não sobe, tá de caixinho lá embaixo. Essa é a rotina do crime no alto desse maciço rochoso, em meio a vários bairros da zona norte do Rio de Janeiro. A Serra da Misericórdia. A Serra da Misericórdia, ela é alta. E o acesso faz com que quem se aproxima possa ser visto à distância. Isso chama em estratégia militar, engenharia militar, comandamento. Comandamento é quando você está numa cota mais elevada e você olha para baixo, você tem uma visão num ângulo muito maior, você observa mais quem está chegando do que você pode ser observado. Um ponto observa diversos pontos num ângulo muito maior. Então você tem vantagem tática nisso daí. Tática que um traficante revela neste áudio obtido pelo Fantástico. Se camuflamos do drone aí nas árvores, eu fiquei escaldado de jogar a granada e está subindo, tá ligado? O Fantástico também teve acesso a esses vídeos. Na região conhecida como Pedreira, base da subida da serra, bandidos fazem treinamento com fuzis. Localizada entre os complexos da Penha e do Alemão, a Serra da Misericórdia hoje é dominada pelo Comando Vermelho. A área tem sido alvo frequente da polícia para combater o tráfico de drogas e evitar a expansão da facção criminosa. Deve estar aqui em cima, cara. Cabrito meio na operação. Essas imagens são de 1º de outubro. Agentes do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, fazem uma incursão nos arredores da Serra da Misericórdia e são recebidos a tiros. Tá vendo a pedreira aqui do lado da direita, velho?
Lá em cima, acampamentos utilizados como abrigo pelos traficantes. O QG do Comando Vermelho é o Rio de Janeiro. E o Complexo da Penha e do Alemão são as principais zonas onde eles concentram sua liderança. Imagens ao vivo do Globocop que sobrevoa neste momento o Complexo do Alemão do Rio. Os policiais fazem uma mega operação desde cedo contra o Comando Vermelho. São 2.500 policiais, civis e militares fazendo um verdadeiro cerco. A gente está observando a movimentação na região onde a vegetação é mais densa, na Serra da Misericórdia. É sempre por aí que eles buscam fuga, é sempre por aí que eles buscam esconderijos, né? Tentando fugir das ações das forças de segurança. O secretário de Polícia Civil do Rio explica por que a Serra se tornou um ponto estratégico. Eles têm túneis, eles têm esconderijos, eles têm toda uma estrutura ali para que eles podem passar dias e dias ali escondidos. Nessas imagens, ainda de terça-feira, antes do confronto, é possível ver os bandidos entrando na área de mata. A ação é rápida. Em pouco mais de 3 minutos, dezenas de criminosos buscaram refúgio nas diversas trilhas que já existiam na Serra da Misericórdia. Esse instrumento sempre foi utilizado por eles, né? Fugia, diversas rotas de fuga. Então, ela traz essa grande vantagem para quem conhece o trajeto da Serra da Misericórdia. Mas nem todos conheciam. De acordo com as investigações, entre os mortos havia mais de 50 traficantes de fora do Rio. Principalmente estados da região norte, sudeste, centro-oeste e nordeste. Numa frente, policiais faziam um cerco. No caminho, muitos carros queimados para obstruir o avanço dos agentes. Nesta outra imagem, bandidos tentam escapar quando o blindado se aproxima. Mesmo sob intenso tiroteio, essa retroescavadeira da PM foi abrindo a estrada para conseguir encurralar o alvo. Com auxílio de drones, a polícia localizou esconderijos na mata, como esse, de onde partiram muitos tiros. O BOP subiu pela Serra da Misericórdia e a Polícia Civil, com as outras equipes, também entraram e empurraram, literalmente, esses criminosos para a região de mata. Foi o que as autoridades chamaram de Muro do BOP. Tinham duas opções: se render, e os que se renderam foram presos, e os que não se renderam foram neutralizados. A reação da polícia depende da ação do criminoso. Na manhã seguinte à mega operação, o Fantástico foi ao Complexo da Penha. Seguimos em direção à área onde policiais e traficantes se enfrentaram. Nas ruas, barricadas e marcas dos incêndios, tudo para impedir a entrada da polícia. Essa área aqui, conhecida como Pedreira, faz parte da Serra da Misericórdia, que contorna tudo aqui e tem muitos pontos de mata fechada. Esse lugar fica a pouco mais de 100 metros de uma localidade conhecida como Vacaria. O Complexo da Penha, que é aqui, é ligado pela Serra da Misericórdia ao Complexo do Alemão e os dois fazem parte da mesma facção. Sempre que existe um confronto entre a polícia e os bandidos, eles usam esse acesso para fugir de um ponto ao outro. Refizemos o caminho do confronto. E esse lugar aqui foi onde eles se concentraram, já feridos. A gente vê muita marca de tiro nas árvores também, muita roupa jogada. E aqui um detalhe, uma quantidade grande de cápsulas no chão. Nós estamos exatamente no lugar onde foi encontrado o maior número de corpos, 10, só aqui. Cercados, os traficantes tentaram escapar para Vacaria, uma localidade colada à mata, mas separada por um terreno íngreme. Muitos corpos foram encontrados ali. E o restante estava espalhado na Serra da Misericórdia. Nossas tropas elas começaram a incursionar a partir de 5 horas da manhã. Um confronto que se iniciou de 6 da manhã até isso, 1 hora, havendo uma grande resistência por parte desses marginais que estavam fortemente armados. As famílias que vivem no entorno passaram por horas de tiroteio.
Nesta mensagem, uma moradora disse: aqui na Vacaria está um inferno. Muito tiro, gritos. Estou desesperada com meus filhos em casa. Estamos no chão porque é muito tiro. Na madrugada de quarta-feira, os moradores começaram a retirar os corpos encontrados na mata. Não houve perícia no local. Em 2010, essa opressão pareceu ter fim. Os helicópteros acabam de chegar, o tiroteio é intenso, a retomada do território começou. Foi na Serra da Misericórdia que essa imagem entrou para a história. Eu estava lá, presenciei o perigo e o medo no território dominado pelo tráfico. Momento de muita tensão aqui, a gente inclusive não pode acender a luz por conta do perigo. A gente vê, tem balas traçantes passando por aqui. E logo depois da ocupação policial, também veio a esperança de transformação desse lugar. Os moradores passaram pela estrada que ficou conhecida em todo o Brasil como a rota de fuga dos traficantes antes da ocupação da polícia. Lugar que tem importância histórica para o Rio de Janeiro. Grande parte dessas vias foram construídas, assim como a própria Avenida Brasil, com materiais que saíram da pedreira. A gente está falando aqui, né, de uma pedreira histórica para a cidade, que ajudou a construir grande parte da cidade. Então a gente está num lugar que é central geograficamente, que é central socialmente, historicamente para a cidade. E depois de 15 anos, quais projetos se consolidaram com intervenção no poder público? Em primeiro lugar, a gente tem que recuperar aquele território. Uma vez recuperando o território, dá para se pensar o que fazer daquela região. Sem recuperar o território, Isso daqui não é só uma dor que é da Penha. Essa dor é do Alemão, é da Penha, é de toda essa Serra da Misericórdia. Como é que a gente constrói uma perspectiva nova? Como é que a gente para pensar daqui para frente? São perguntas ainda sem resposta, tanto na Serra da Misericórdia, nas vielas e praças manchadas pela violência. O Comando Vermelho nunca deixou de crescer desde que surgiu dentro de um presídio no Rio de Janeiro no fim dos anos 1970. São mais de 4 décadas ampliando o domínio de territórios. Como chegamos até aqui? Fantástico conta agora como o crime organizado tem sido combatido ao longo desse tempo e que medidas podem transformar esse cenário. Todos os acessos estão com barricada em chamas. Essa é uma das regiões da cidade onde a polícia só entra à força e enfrentando muitos tiros. As barricadas marcam a fronteira entre dois mundos. De um lado, o território livre. Do outro, o controlado pelo crime organizado. Quando essas duas forças se encontram, o resultado é quase sempre o mesmo. A população no meio do fogo cruzado. Tem sido assim há 4 décadas. Mas depois desses confrontos, o Estado não se estabelece aqui, não governa, não protege, não muda a vida de quem mora neste lugar. E o poder continua nas mãos de quem domina o território, impondo o terror aos moradores. Uma mula mesmo, esses caras merecem moral, não merecem a paulada no coco, muito tiro por dentro da cara, me chegar no inferno e matar de novo. A ação da polícia na última terça-feira tinha o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão nos complexos do Alemão e da Penha, inclusive contra criminosos de outros estados que usam as favelas do Rio como esconderijo. E também de impedir o avanço do Comando Vermelho, a organização criminosa mais antiga do Rio. São desses 2 complexos de favelas que partem todas as diretrizes e decisões da cúpula da facção criminosa Comando Vermelho para todo o país. O Comando Vermelho nasceu dentro do presídio de Ilha Grande, no estado do Rio, nos anos 1970. Durante a ditadura militar, presos comuns e presos políticos dividiam as mesmas celas, porque cometiam o mesmo crime, roubo a banco. Dessa convivência, surgiu a organização que dizia combater a tortura dentro das cadeias. Era a Falange Vermelha, que depois ganhou o nome atual. Nos anos 1980, o dinheiro dos assaltos financiou o investimento num novo negócio, o tráfico de drogas. A Colômbia se tornou a grande produtora de cocaína e o Rio um dos centros das novas rotas. O Comando Vermelho se fortaleceu
e passou a dominar territórios, como afirma a pesquisadora de segurança da Universidade Federal Fluminense. Muito dinheiro passou a circular nesses territórios. Isso ensejou disputa entre quadrilhas pelo controle dos pontos de venda. O Comando Vermelho passou a comprar armamento cada vez mais pesado para se defender e atacar rivais. Mas não conseguiu evitar as disputas internas, que provocaram divisões dentro do próprio grupo e o surgimento de novas facções, como a ADA, Amigo dos Amigos, que perdeu força e território nos últimos anos. E o Terceiro Comando, que mais tarde daria origem ao Terceiro Comando Puro, o TCP, que continua sendo o principal rival do Comando Vermelho no Rio. Manda vir outro, Peixão, pra nós matar, valeu? A tropa do Lúcio, tropa do Belão, pô. Em 2006, numa tentativa do governo de enfraquecer o grupo criminoso, chefes do tráfico foram transferidos para presídios federais. Mesmo assim, a facção continuou crescendo. Em 2010, a operação de retomada dos complexos do Alemão e da Penha, os mesmos onde a ação aconteceu esta semana, acabou contribuindo para que o Comando Vermelho se espalhasse. Esse mapa mostra como a fuga dos traficantes para a Baixada Fluminense e o interior do estado marcou uma nova etapa de domínio do Comando Vermelho no Rio. Os criminosos do CV foram flagrados na época fugindo pela mata da Serra da Misericórdia. A mesma rota que na terça-feira agora a polícia cercou para o confronto mais sangrento que a cidade já testemunhou. Essa forma que o Rio de Janeiro está fazendo uma vez mais começou na década de 90, as chamadas mega-operações. Esses territórios invadidos aí agora, daqui a 1 ou 2 semanas, já estão totalmente normalizados pelo controle do crime. A partir de 2016, o Comando Vermelho rompeu relações com outra facção que domina o tráfico de drogas, o PCC. A disputa envolvia o controle das rotas no norte do país e as alianças com outras facções locais. Naquele mesmo ano, o PCC assassinou o narcotraficante Jorge Rafá, que dominava o tráfico na fronteira Brasil-Paraguai e passou a controlar essa rota. O Comando Vermelho perdeu espaço nas fronteiras, mas manteve o crescimento no Rio. A polícia diz que o traficante Doca, chefe da facção nos complexos da Penha e do Alemão, liderou a expansão para cerca de 50 territórios entre bairros e favelas da capital e da Baixada Fluminense. Ele era um dos procurados na operação da semana passada, mas não foi preso. O Comando Vermelho ele vem desde a sua fundação expandindo os seus territórios. Se a gente olha em toda a série histórica, ele praticamente dobrou os seus territórios nesse período de 2008 a 2023. Para se expandir pelo Brasil, o Comando Vermelho fechou parcerias com facções locais de diferentes regiões do país. Passou a controlar a chamada Rota Solimões, o caminho fluvial que liga a tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia ao litoral norte brasileiro. Hoje, o Ministério da Justiça registra a presença do Comando Vermelho em pelo menos 23 estados. E onde chega, o padrão se repete. A violência cresce, com disputas por território, assassinatos e o domínio armado que se impõe sobre comunidades inteiras. Nos últimos anos, a facção também começou a explorar outra fonte de renda nos territórios que domina, os próprios moradores. Uma prática que aprendeu com as milícias. Cobra por serviços como a venda de gás, internet pirata, TV clandestina e o transporte local, como vans e mototáxis. São negócios que rendem dinheiro e ampliam também o controle do grupo sobre o dia a dia de quem vive por aqui. O governo do Rio afirma que, a partir de 2020, o combate ao crime organizado ficou mais difícil por causa da DPF 635, decisão do Supremo Tribunal Federal que impôs regras e limites às operações policiais nas favelas depois de denúncias de mortes de inocentes e abusos. E diz que, nesse cenário de menor repressão, os traficantes se reestruturaram, se armaram ainda mais e ampliaram o domínio sobre novos territórios. Mas no combate às facções que aterrorizam populações inteiras, um dado chama a atenção: o investimento em inteligência policial no Estado, registrado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, o próprio governo do Rio declarou que investiu menos de 16 milhões de reais com informação e inteligência, enquanto estados muito menores, como Acre e Rondônia, aplicaram mais de 300 milhões. Em São Paulo, o investimento declarado passou de 1 bilhão de reais.
Deve ter sido só uma classificação orçamentária. Tem que estudar melhor esses números, porque muito mais que isso foi investido em segurança pública. Só as câmeras custaram muito mais que isso. O governo complementou a informação em nota. Disse que investiu 53 milhões de reais em inteligência nas polícias e no Gabinete de Segurança Institucional. E que nos últimos anos foram 4,5 bilhões em tecnologia. Nós não iremos retroceder. Nada fará o Estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo armas de guerra, é um atentado contra a democracia. Na avaliação de especialistas em segurança pública, operações em que a polícia entra nas comunidades para enfrentar criminosos, troca tiros e depois se retira, mesmo se consideradas bem-sucedidas, não bastam para conter o avanço do crime organizado. O povo precisa da polícia. A polícia é um direito que o povo tem para cuidar dos seus outros direitos. Agora, a polícia tem que ser de proximidade. O Estado nenhum do Brasil tem condições de fazer de forma permanente, colocando policiais dentro das comunidades. O Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos quase 1/4 da população morando em favela. São 1.900 favelas no Rio de Janeiro. Se a gente pegar todo o efetivo, 100% das polícias, 53 mil policiais, e dividirmos pelas comunidades, daria cerca de 7 policiais por comunidade. Então, a ocupação não é a solução. É preciso urbanismo social. Então, nós precisamos oferecer profissionalização, reforço escolar, lazer, esporte, educação e saúde de qualidade. Nós precisamos dar oportunidade para que as pessoas tenham uma vida digna, para que o crime não vá granjar apoios exatamente a partir dessa indignidade de um Estado que abandonou os pobres há muito tempo. Quando a dominação territorial pelo crime organizado volta às discussões, voltam também as mesmas perguntas. O que fazer? Por onde começar? Quem são os responsáveis? Nos anos 1990, uma cidade da Colômbia encontrou o caminho. Medellín tinha o pior índice de homicídios do mundo. 381 assassinatos por 100 mil habitantes. Hoje, são 14. A virada começou pela certeza de que não adiantava entrar só com a polícia. Era preciso permanecer, reconstruir, transformar. O projeto trocou a lógica da guerra pelos investimentos do Estado e das empresas. Para levar urbanismo social às áreas mais violentas, escadas rolantes em morros, metrô aéreo, bibliotecas, escolas, parques. Preferimos não falar de... A gente não gosta de chamar de milagre, nem de dizer que é um modelo, mas sim um conjunto de processos que envolveu empresários, universidades, o governo e as próprias comunidades para transformar Medellín. Juan Sebastián Fernández é arquiteto e trabalhou na prefeitura de Medellín no início dos anos 2000. Ele explica que a polícia passou a atuar como parte da rede institucional, não como uma força isolada. O mais importante é o que vem depois do combate ao crime, quando se começa a reconquistar o espaço público, oferecer educação, oportunidade de emprego, acesso à vida em sociedade. Afinal, são direitos de cada cidadão. O projeto é reconhecido no mundo inteiro e recebeu o prêmio considerado o Nobel do Urbanismo. O principal alvo da operação no Complexo da Penha conseguiu escapar. Pelo perfil violento, Edgar Alves Andrade, o Doca, é temido até por comparsas da facção criminosa. Dia de operação, os caras estão se focando. Não vai dar mole num dia desse, né, cara? Até que prove o contrário, eu fico acordado aí, eu tô na pista. Esta é a voz de um dos homens mais procurados pela Polícia do Rio, Edgar Alves de Andrade, o Doca, ou Urso, como também gosta de ser chamado. O cabeça da hierarquia atual do Comando Vermelho, ainda em liberdade. O Doca impõe o seu poder na comunidade, a força com extermínio e homicídio de desafetos e demoradores, impondo a lei do silêncio e que tem uma sanha expansionista.
Edgar Alves, o Doca, tem 55 anos. Nasceu na cidade de Caiçara, na Paraíba. Chegou ao Rio nos anos 90. Entrou para o tráfico no Morro São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Foi preso pela polícia uma única vez. Em 2007, no dia do aniversário dele, depois de mais de 11 horas de troca de tiros com a polícia na Vila Cruzeiro. 9 anos depois, Doca foi solto e voltou ao crime. Recebeu do então chefe da facção, Elias Maluco, a tarefa de gerenciar um ponto de venda de drogas no Complexo da Penha. Em pouco tempo, ganhou relevância na organização criminosa. Com a morte de Elias Maluco e de outros chefes em 2020, Doca chegou ao mais alto posto do Complexo da Penha, uma das áreas mais importantes dominadas pela facção, considerada o coração do Comando Vermelho. Doca tem 269 anotações criminais por tráfico de drogas, associação criminosa, extorsões, roubos, corrupção de menores e por dezenas de assassinatos, segundo a polícia. A justiça já emitiu 26 mandados de prisão contra ele. Só que o criminoso montou uma estratégia de guerra para não ser capturado e conta com um exército do crime que ataca policiais e quem mais o desafiar. Um grupo treinado, conhecido como a Tropa do Urso. A parede pintada não deixa dúvidas. Este é um dos quartéis generais dos soldados de Doca. Há um exército impedindo que rivais se aproximem desses grandes complexos que eles controlam. A Tropa do Urso ampliou o uso de barricadas nas áreas que domina, bloqueios que dificultam a entrada da polícia. O bando também usa drones para vigiar pontos estratégicos. Drone do CV. As investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil apontam que no organograma atual do Comando Vermelho, Doca está abaixo apenas do número 1 da facção, o traficante Marcinho VP, atualmente preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, cuida da parte operacional do grupo de Doca. Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal, é o braço direito do chefe e tem autorização para matar os rivais. A escala dos homens que fazem a segurança de Doca é organizada por Washington César Braga da Silva, o Grandão ou Síndico da Penha. Este vídeo mostra um treinamento para novatos. Quem ensina um adolescente a atirar é Juan Breno Ramos, o BMW. É isso, meu nome. A tropa de Doca aterroriza rivais e moradores da Penha, como mostra este vídeo obtido pela polícia. Segundo as investigações, é BMW quem arrasta e tortura um homem que devia dinheiro para a quadrilha. Vai não, tá preso. Vai, BMW! Dá uma acelerada, Ré. BMW transmitiu a sessão de tortura ao vivo para o comparsa Gardenal, que aparece na tela do celular. Desde 2020, o Comando Vermelho intensificou ações violentas de expansão territorial. O bando de Doca domina o tráfico de drogas no Complexo da Penha e em várias outras comunidades da zona norte do Rio. Nos últimos anos, tomou áreas historicamente dominadas pelas milícias, no chamado Cinturão de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A guerra travada pela Tropa do Urso vai além dos limites das favelas. Os assassinatos cometidos pelo grupo já chegaram a áreas de luxo do Rio. Em outubro de 2023, a barbárie foi nesse quiosque aqui, na praia da Barra da Tijuca. Bandidos armados atacaram um grupo de médicos que estava no Rio para um congresso. As investigações apontaram que os assassinos confundiram um deles com o chefe de uma milícia. 3 médicos morreram baleados. O único sobrevivente ficou com sequelas. Segundo a polícia, o ataque foi autorizado por Doca, que depois de saber do erro dos executores, mandou matar os assassinos. Guerra, para o Comando Vermelho, é sinônimo de lucro. Além do tráfico de drogas, a facção cobra taxas de transporte, energia, água, internet e gás de cozinha dos moradores. Eles dispõem de treinamento de ex-integrantes das Forças Armadas e de forças policiais que oferecem táticas militares
táticas de guerrilha para que essas ações possam se perpetuar e eles possam efetuar o controle dessas comunidades. DOCA também implanta negócios dentro das comunidades, como este posto de combustível improvisado no Complexo da Penha. Os bandidos usam garrafas PET para abastecer as motos roubadas e evitar sair das áreas dominadas. Assim, diminuem as chances de prisão. Oh, pelo amor de Deus, meu irmão, se liga na resposta. Segundo a polícia e o Ministério Público do Rio, a tropa do Urso também foi responsável pelo ataque a uma delegacia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em abril. Mete bala na polícia, o bagulho é tacar fogo. Comparsas do DOCA metralharam a delegacia para tentar resgatar um traficante do bando. Mas o preso já estava em outra unidade da polícia. Depois do ataque, os bandidos fugiram. A polícia do Rio diz que acompanhou a movimentação de DOCA por pelo menos um ano até a operação de terça-feira. O governador do estado, Cláudio Castro, afirmou que a polícia sabia onde ele estava escondido, mas não conseguiu prendê-lo. Nós sabemos que ele estava ali e grande parte dos que foram no confronto foram para defender o seu líder. E nós não cansaremos enquanto não capturarmos ele. DOCA, BMW e Gardenal estão foragidos. Dia de operação, os caras estão se focando. Eu tô na pista. Pra meter fogo. Nunca a polícia do Rio apreendeu tantos fuzis de uma vez só numa única operação em favelas. São fuzis com calibres capazes de perfurar coletes à prova de bala ou até mesmo uma parede. O Fantástico mostra agora, com exclusividade, outras fontes do arsenal do Comando Vermelho no Complexo do Alemão. Imagens inéditas revelam como funcionava o esquema de fábricas clandestinas de fuzis em Minas Gerais e em São Paulo. A reportagem especial é de Carlos Delanoy e Mohamed Said. Essas armas foram apreendidas em setembro do ano passado. 3, 4, 5. Um homem grava a contagem de fuzis que estão em 2 bolsas dentro de um carro. 7 e 8. São 13 armas. Pelo menos uma vez por mês, segundo a Polícia Federal, Rafael Xavier do Nascimento transportava fuzis de São Paulo para o Complexo do Alemão, comunidades da Zona Norte do Rio e áreas de milícias. Rafael foi preso em flagrante na Via Dutra com os 13 fuzis que aparecem nos vídeos. A investigação da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal também encontrou no telefone de Rafael uma série de mensagens trocadas com o destinatário das armas de guerra. Nas mensagens, Rafael se identifica como Mavambo. Ele pergunta se o local da entrega seria o mesmo da semana anterior, quando o Comando Vermelho recebeu 3 bolsas com 17 fuzis. 6, 5. O interlocutor envia então um link com o local da entrega marcado num mapa, perto de um acesso ao Complexo do Alemão. Nas mensagens, os bandidos se referem aos fuzis como aço. 2 vezes em maio de 2024. Trabalho do aço para o Rio na sexta. Trabalho confirmado, aquele do aço para o Rio. 2 em junho. Sexta tem trabalho do aço para o Rio. Aço para RJ. 1 em julho. O aço, uma semana, você já sabe. E outra em agosto. Semana que vem tem aço. As armas eram produzidas em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Estas imagens da fábrica foram feitas pela Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Federal já investigava o caso. Estas imagens exclusivas foram encontradas pelos agentes da PF nos celulares da quadrilha. 10 gatilho. A fábrica de Santa Bárbara do Oeste usava pelo menos 11 equipamentos industriais de precisão, como tornos e fresadores. Fabricava o fuzil por inteiro. Era uma planta industrial profissional.
não era uma fábrica de garagem ou impressora 3D. Eram equipamentos de alta precisão que custavam milhões de reais. Esférica de 4, tem para alumínio. Tiveram diversos fuzis apreendidos na fábrica de Santa Bárbara do Oeste, cerca de 150, além de mais de 30 mil peças para a fabricação de fuzis. Uma linha de montagem capaz de fabricar até 3.500 fuzis por ano. A quadrilha registrava etapas do esquema, como nessas contagens de fuzis silenciosas. E também problemas na produção. Ele encaixou, mas ela não termina de entrar aqui por causa do acabamento, ó. Quem aparece na imagem é Anderson Custódio Gomes, do núcleo operacional da quadrilha. Ele e um comparsa foram presos em flagrante, transportando peças suficientes para a produção de 80 fuzis. Tinham saído da fábrica e iam para o depósito da quadrilha na cidade de Americana, também em São Paulo. A fachada do crime era o CNPJ de uma fábrica de peças aeronáuticas, propriedade do piloto de avião Gabriel Carvalho Belchior. Em 2015, ele foi notícia quando a aeronave que pilotava caiu no mar da Praia do Leblon, no Rio. Antes da operação da PF, no início do mês passado, Gabriel já tinha saído do país. Em mensagem de voz enviada a um parente, Gabriel diz que está nos Estados Unidos. Que é mais pro meio da Flórida. Aqui é um lugar de idoso. Entendeu? Bem tranquilo assim. Bem na paz. Segundo a PF, Gabriel enviou ao Brasil fuzis desmontados dentro de caixas de piscinas infláveis e de outras mercadorias. Tudo comprado nos Estados Unidos e entregue numa casa que ele tinha alugado na Flórida, para daí ser despachado para o Brasil. Em agosto, a Receita Federal interceptou a remessa. Gabriel está foragido e o nome dele entrou para a lista de procurados da Interpol. O modelo desse fuzil enviado ao Brasil é diferente daquele produzido na fábrica clandestina no interior de São Paulo. O principal investigado aqui no Rio de Janeiro recebia esses fuzis e vendia para a facção criminosa aqui no Rio de Janeiro. Ele é Silas Diniz Carvalho, preso em 2023 ao ser flagrado com 47 fuzis em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio. Foi quando a Polícia Federal descobriu em Belo Horizonte a primeira fábrica da quadrilha. Apesar dele ter sido condenado a 12 anos de prisão em segunda instância, ele estava em prisão domiciliar em razão de um laudo médico por questão de saúde. E em prisão domiciliar, ele conseguiu ainda comandar essa organização criminosa e montar a nova fábrica em São Paulo. É a linha de montagem que mostramos no início da reportagem. Imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico mostram como Diniz operava a outra fábrica em Belo Horizonte. Parecia uma fábrica normal, comum, uma fábrica de móveis, de esquadrias, de portas, mas dentro da fábrica, no interior, tinha toda a operação ilícita. Silas usava carros de luxo. Nesta imagem, ele é o homem que está de boné. Aqui, segundo a PF, ele mostra fuzis a intermediários de facções criminosas. A mulher de Silas, Marceli Ávila Machado, também participa da rotina da fábrica. Aqui ela inspeciona e separa peças usadas na montagem de fuzis. Essa outra câmera mostra um homem embalando um fuzil e Marceli preparando caixa de papelão. A caixa é entregue a um motoqueiro que leva o material para local ainda desconhecido. Esta outra imagem mostra Silas, Marceli e um funcionário colocando muitos fuzis numa caixa de papelão. Em seguida, Silas coloca a caixa na mala de um carro. 23 fuzis.
A fábrica funcionava diariamente, o movimento era intenso, estava produzindo diversos fuzis para várias facções criminosas aqui no Rio de Janeiro. Os investigadores estimam que essa indústria bélica clandestina chegou a fornecer cerca de 1.000 fuzis para as facções do Rio, não só no Complexo do Alemão, como também na Rocinha, Complexo da Maré e para milícias. A quadrilha também forneceu armas para facções na Bahia e no Ceará. Nós viemos até o estande de tiro da Polícia Federal, onde os fuzis apreendidos com Rafael Xavier Nascimento foram examinados. A cópia é muito parecida com o original americano. A diferença é que esse fuzil é produto de uma indústria clandestina, controlada por criminosos aqui no Brasil. Disparos no estande. Você vê que é bem feito. Você vê que o maquinário é fino, né? Para fazer um equipamento dessa magnitude. Surpreende? Com certeza, com certeza, com certeza. A diferença é que, por exemplo, um projeto de uma empresa consolidada, americana que seja, vai durar algo em torno de 20, 23 mil tiros. E eu acredito que um material dessa qualidade, que dure a metade, mais 10 mil disparos. Quantos crimes, né? Quantas mortes um equipamento desse pode proporcionar? Qual é o alcance desse fuzil? Alcance efetivo, na ordem aí de uns 300 metros, mas passa de 1 quilômetro. Pode atingir alvos a mais de 1 quilômetro. Isso, que é o que chama-se, na linguagem da rua coloquial, a bala perdida, né? Não conseguimos contato com a defesa de Silas Diniz Carvalho e de Anderson Custódio Gomes, que estão presos. E também não conseguimos falar com Marceli Ávila Machado e com Gabriel Carvalho Belchior, que está foragido. A Polícia Civil do Rio ainda vai fazer uma perícia nos mais de 90 fuzis apreendidos durante a mega operação contra o Comando Vermelho. Pelo menos 25 eram como esse daqui, plataforma AR-15 calibre 5,56, exatamente como os fabricados em Santa Bárbara do Oeste. Essa é uma arma que é falsificada, apesar dela ostentar uma marca conhecida americana, essa marcação é feita a laser para aumentar, agregar o valor de venda dessa arma final. Inclusive, elas são fabricadas, a maior parte delas, com regime automático, que é aquela arma que, com um acionamento do gatilho, ela dispara, é capaz de disparar todas as munições de um carregador. Levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que o número de fuzis apreendidos no Rio de Janeiro aumentou 32% entre 2019 e 2023. Qual é o cenário que a gente está vendo hoje, ou seja, que é resultado desse avanço do fuzil? A gente identifica que 45% dos fuzis apreendidos não tinha a identificação da origem do armamento. E acho que esse é um novo fenômeno que a gente tem identificado no Brasil, não só no Brasil, na América Latina. As autoridades precisam ser capazes de fazer um conjunto grande de operações para desmantelar as quadrilhas que fornecem a arma para o crime. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? No podcast do Fantástico, os repórteres Mohamed Saig, Carlos Delanoy e o delegado Samuel Escobar falam sobre os bastidores da investigação. Para conferir é só acessar g1.com.br/fantástico ou seu aplicativo de áudio preferido.